Queridos amigos, é com muito prazer e muito agradecidos que nós estamos novamente aqui com o pessoal da Web Luz, com esse carinho todo, saudando vocês no nosso colóquio com Mariluza. Muito bem, vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. O amor chama-se verdade, mas se exprime até na mentira que o tenta ocultar. Júlio Monteiro, do livro Simplesmente Amor. Muito bem, vamos ver quem nós saudaremos nesse momento. Uma pessoa que tem sido alvo de muitas notícias, de filmes, alguém que extrapolou os seus problemas e se distinguiu na sociedade mundial. Eu te saúdo, John Forbes Nash Jr. Nasceu em 13 de junho de 1928 e faleceu, desencarnou no dia 23 de maio deste ano de 2015. João Nash era muito inteligente, muito voltado ao estudo das ciências exatas, da matemática, mas no decorrer da sua vida foi aos poucos demonstrando pouca habilidade no contato social, no trato com as outras pessoas. E com o tempo, chegou-se à conclusão que ele possuía um transtorno, a esquizofrenia. Estudando nas melhores escolas, nos melhores colégios, ele veio a se casar com Alicia, uma moça pela qual ele se apaixonou no mesmo instante que a viu e já a pediu em casamento e já cortejou de uma forma que não era habitual à época. Mas um ano após o casamento, ele começou a ter atitudes totalmente fora da realidade. Ele chegava nos colegas e dizia que ele estava falando com seres intergalácticos, que ia haver um ataque à Terra, que os jornais estavam noticiando isso de uma forma simbólica, através de alguns sinais que só ele sabia decodificar. E foi se tornando, portanto, uma pessoa totalmente fora da realidade e oferecendo riscos. A esposa foi obrigada a interná-lo. E a internação fez com que ele tomasse eletrochoque, fez com que ele fizesse aquele tipo de tratamento que era o usual. Ao voltar à sociedade médica, ele continuou os seus estudos, continuou os seus contatos e recebeu o Prêmio Nobel de Matemática. Ele conseguiu comprovar uma coisa fantástica. Até então, nas transações comerciais, se dizia que numa transação comercial uma pessoa ganhava e outra perdia. E ele comprovou que numa transação comercial todos podem ganhar. Isso é fantástico, porque o mundo até hoje não aprendeu isso, tanto que pensa que comerciar é trapacear para poder tapear o outro e ganhar algum dinheiro. E não é assim. Então, este homem fantástico que casou-se, foi muito engraçado, porque ele se casou depois aos 63, ele casou em 57. Ele separou da esposa, depois em 2001 ele voltou a ficar com a esposa e ambos vieram a falecer juntos num acidente de carro este ano de 2015. Eu te saúdo e também a sua querida esposa Alicia, João Forbes Nash Jr. Nós hoje vamos abordar um tema que é muito amplo, nós já falamos alguma coisa sobre ele, que é mediunidade. Mas a parte, assim, prática, no sentido de como administrar as coisas que vêm pela mediunidade. Todo mundo fala, a mediunidade pode ser cobrada? E se baseia num trecho do Evangelho que diz o seguinte: dai de graça o que de graça recebestes. Claro, a gente oferece a oportunidade das pessoas estudarem cursos gratuitos nos centros, na maioria das vezes.
a receber o passe, a água fluida, o tratamento espiritual, tudo é gratuito. E então, nós vamos nos lembrar de como começou a doutrina espírita, ou o espiritismo, começou com Allan Kardec. Allan Kardec, em abril de 1857, lançou o Livro dos Espíritos no seu apartamento. Ele vendeu os livros para que pudesse fazer novas edições e fazer livros novos a respeito do assunto. Tem gente que questiona, então ele deveria ter dado. Bem, as coisas têm um preço. Um livro, por exemplo, ele é cobrado desde o instante que ele é recebido. O médium recebe de graça. Mas quem vai diagramar vai cobrar por página. Quem vai revisar vai cobrar por página. É um trabalho de profissional. Às vezes são 6 revisões. Depois é feito todo um trabalho de arte final. Os profissionais ganham, fazem o desenho da capa, registra-se na Câmara Internacional do Livro, faz-se a divulgação. Então, há todo um componente econômico de gastos. O Chico Xavier doava as obras para a Federação Espírita Brasileira, que os vendia. Ele não ficava com o direito autoral, que é do autor, e pela lei brasileira corresponde a 10% do valor de capa. O que daria, pelo número de livros vendidos pelo Chico, milhões e milhões de reais. E Chico vivia muito pobremente, vamos dizer assim. Na aposentadoria dele, ele ganhava um salário mínimo. Um dia ele recebeu uma mensagem de uma criança que havia falecido afogada com 2 anos de idade em Brasília. Essa criança, cuja mãe chamava Inaiê, era a neta de um senador da República, que ao ver os benefícios que a mensagem havia feito à filha e a toda a família, e reconhecendo a veracidade da comunicação, entrou com um pedido no Congresso para que se quintuplicasse a aposentadoria do Chico. E este homem, este político, que não era espírita, conseguiu esse benefício que deu uma certa condição econômica melhor para Chico Xavier. Porque ninguém nunca perguntou a ele se ele tinha o que comer, se ele tinha o que vestir, como que ele estava. As pessoas acham que os médiuns não apenas têm que dar o fruto do seu trabalho, mas eles têm que se deslocar com o próprio dinheiro. Eles têm, por exemplo, na pintura mediúnica, que comprar o material da pintura do seu próprio bolso e doar às instituições. E isto não é algo, digamos, cristão, porque nem sempre a pessoa pode. A gente vê as cartas de Paulo. Eu estou lendo sobre Paulo de Tarso, escrito pelo Roden, é uma das melhores biografias que tem. E ele falava que Paulo procurava estar sempre entre os artesãos que faziam os tapetes, porque ele era tapeceiro de profissão. Os judeus sempre ensinavam os filhos a ter uma profissão para uma necessidade, embora ele fosse doutor da lei, embora ele tivesse cultura. E ele utilizava os proventos para poder se trasladar a pé, para poder se alimentar e tudo mais. Mas aqueles agrupamentos que o ajudavam, nós vamos ver nas cartas ele agradecendo a algumas senhoras, a alguns amigos, que haviam lhe propiciado o pouso, que haviam lhe propiciado a refeição, que lhe haviam ajudado para que ele pudesse levar o evangelho nos rincões mais longínquos e nas regiões mais inóspitas, nas estradas mais difíceis, nos locais mais acidentados e com salteadores e correndo até mesmo risco de vida. Ele, Barnabé, e depois ele e Silas. Então é mister que nós tenhamos uma noção a respeito das dificuldades da casa espírita, da dificuldade dos doutrinadores, das pessoas. Nós ajudamos famílias carentes e às vezes um colega no centro está passando necessidade. Nós temos que ajudar esse amigo também, não é pelo fato dele ser espírita ou ser médium que ele tem que viver embaixo de uma ponte ou viver na penúria. Faz parte até mesmo do amor fraterno entre nós. E se a humanidade tivesse progredido, não teríamos ninguém com necessidade do mundo, como diz Gandhi. O mundo tem o suficiente para todos viverem muito bem,
mas a ganância de uns poucos impede isto. Pois é, como na maioria das religiões, as pessoas se profissionalizam, passam a se dedicar às suas religiões e passam a viver à custa dos fiéis, à custa de uma ajuda que tenham para si ou para suas famílias, os espíritos deixaram bem claro que a mediunidade não pode ser utilizada como meio de vida. Os espíritas, eles também aceitam que não se deve usar a mediunidade para fins pecuniários. Mas, na maioria das vezes, eles esquecem que o médium precisa dormir, que o médium precisa se alimentar, que o médium fez uma viagem longa, que o médium vai precisar pagar táxi até o aeroporto, ou táxi até a rodoviária, não dá para ir a pé. Outro dia eu falei para um pessoal que me convidou, eu falei, olha, eu preciso pagar o carregador, porque eu vou levar as telas para pintar, eu tenho que pagar a passagem, eu tenho que pagar o táxi, porque atualmente eu não tenho condição financeira de abancar como eu sempre fiz. Ela disse, não, Mariluza, mas eu vou te buscar na rodoviária da nossa cidade, você não precisa pagar táxi. Eu falei, como é que eu vou para a rodoviária com caixas de livros que eu vendo e dou a porcentagem para vocês, vocês não pagam para fazer os livros, eu pago. Com as telas que eu pedi para vocês financiarem e vocês não depositarem, eu já encomendei, eu vou pagar e levar a nota fiscal para vocês me ressarcirem. Então, o pessoal parece que não cai a ficha. Os espíritas, o médium está cansado, ele não quer saber. Ele chega e fala assim, eu sei que você está cansado, você está trabalhando há muitas horas, mas eu precisava falar com você. Ligam para sua casa, eu precisava ter uma conversinha com você. Mas não vai na reunião mediúnica. Não vai na reunião onde você vai dar atenção. Ele quer que você atenda no seu horário de trabalho, do qual você depende para você viver, sobreviver, seu meio de vida. Você não vive da mediunidade. Então é uma coisa que os espíritas precisam ter um pouco mais de consideração. O Chico sofria muito na mão das pessoas. Elas chegavam lá e não queriam saber se ele estava cansado ou não. Uma ocasião pularam o muro da casa dele e foram arrancá-lo da cama e dizer que ele era um vagabundo, que ele precisava atender a pessoa. Tiveram que pôr guarda na casa, para que não invadissem a casa e não o maltratassem. Então as pessoas confundem bondade com abuso, né? Eles abusam das pessoas, sejam médios ou não, que ajam com bondade para com eles. Nós temos vários casos no livro No Mar de Luz, explicando a pintura mediúnica, que não é só a pintura e não é só a venda dos quadros, que há toda uma desobsessão, que há todo um trabalho por trás disso. E nós contamos o caso de uma menina que estava sendo sequestrada, ia ser viciada e morta, depois eu vim a conhecê-la. Contamos através da minha filha, que escreveu o livro, ela me acompanhou nas viagens. Então ela contou esse caso. Então durante a pintura nós nos desdobramos e com o nosso ectoplasma tiramos a menina do carro que estava em alta velocidade do sequestrador que ia estrupá-la e matá-la. Outra vez nós estávamos em Jacarezinho, e cada vez que eu ia em Jacarezinho eu quase sempre adoecia, porque era sede de bispado e os espíritos mais atrasados vinham nos atacar com tudo. E uma repórter nos procurou, fez a reportagem e tal, e depois ela ia pegar o fusquinha, ela e o marido, e ir embora. Só ele viria à noite para tirar mais algumas fotografias, mas talvez nem viessem para o trabalho da pintura. Mas na hora que eles estavam saindo, um espírito falou para mim, fala para eles tomarem cuidado na estrada. E eu falei, minha filha até falou, mamãe, a senhora nunca se mete, como é que a senhora foi dar o recado? Eu falei, um espírito pediu, eles podem bater com o carro, ela tem um irmão que morreu num acidente, e eles estão querendo impedir. E por causa que eles quase bateram o carro, eles voltaram à noite. E durante a pintura foi pintado o irmão dessa moça que tinha falecido vítima de um acidente de carro. Bom, ela levou um choque tão grande, eu que insisti para o Leonardo atendê-la, e o pedido que ela fazia mentalmente de notícias do irmão, e com isso ela desmaiou no palco, tiveram todos que acudi-la. E depois eu fui falar com ela, mediunizada ainda pelo Leonardo, e ela ia pedir uma coisa, ele disse, não, o seu bebê já está a caminho. E foi muito fantástico perceber o seguinte, que quando ela chegou em casa,
já estava assistente social esperando-a com um bebê para ela adotar, que tinha sido deixado na estrada à noite, e um caminhoneiro, vendo aquele pacote na estrada, parou e pegou e levou na primeira cidade. E quando o Leonardo falou para ela, sua criança já está a caminho, o bebezinho, abandonado no meio da estrada, estava indo para a casa dela para que ela adotasse. Então, o trabalho mediúnico é fantástico. As pessoas não têm ideia do que acontece num trabalho mediúnico. Qualquer que seja o tipo de trabalho que esteja sendo feito, cura, psicografia, psicofonia, desobsessão, que é uma das maiores caridades. Então, nós temos alguns relatos no Mar de Luz, temos algum em Confidência de uma Confidente, e algumas coisas nas pesquisas no Sem Tempo para Chorar. Então, vamos tratar com mais carinho os médiuns. Eles são pessoas normais, com seus problemas, né? E eles também estão aprendendo. Aliás, todos nós somos médiuns. Se alguém quiser escrever para a Web Luz, mandar um e-mail, fazer alguma pergunta, dentro do possível, teremos o máximo prazer de contatar e falar com vocês. Que Jesus nos abençoe.